Pessoal, é o seguinte, eu vou começar já na aula hoje imediatamente, porque ela é bem extensa, tá? E eu pretendo terminá-la aqui no máximo de 1 hora. Então é o seguinte, eu vou tratar agora, tratei na aula anterior da questão da liquidação do patrimônio entre o casal. O que acontece? Tem alguns bens que eles vão ficar em estado de indivisão. Olha, mas aquele imóvel vai ficar com quem? O outro imóvel. São indivisíveis. Não é possível ser determinada naquele momento a parte de cada um deles, que os dois morem, por exemplo, tendo um único imóvel. Como é que os dois vão morar no único imóvel se eles estão ali se divorciando? Então esses bens ficam em estado de indivisão. Outros bens também acabam ficando em estado de indivisão. Pode ser também bens móveis, e é sobre isso que eu vou tratar nessa aula. O que acontece? Com o patrimônio do casal com o fim do casamento, que ocorre normalmente em virtude do que? Da morte ou então do divórcio. Vou aqui com vocês para o mapa mental, tá? E também já vou deixar claro aqui, ó, como eu menciono, que eu estou falando da liquidação patrimonial, é claro, num regime onde exista comunhão de bens. Porque se for no regime da separação convencional, cada cônjuge tem os seus bens. Daí então não vou aplicar essas questões que eu estou aqui mencionando. Então, o que eu falarei aqui se refere ao quê? Aqueles bens que são indivisíveis, tá? E pertencem ao casal, tá? E nesse tipo de situação, como eu menciono, eu vou aplicar o direito comum que trata da questão da indivisão de bens. Qual o direito comum que trata da questão de divisão de bens? Por exemplo, vamos aqui para o caso de condomínio, tá? Já comentei anteriormente nas minhas aulas com relação ao condomínio de bens. Quando, e esse aqui é o caso, o imóvel pertence aqui a duas pessoas. Ele está no estado de indivisão, então eu aplicarei as regras do condomínio a ele. Aplicarei também, veremos aqui, questões relacionadas à partilha. Então, esse é o direito comum, o direito civil, que é aplicado para as obrigações. Então, o que acontece? É importante saber essa data, a partir de quando é que aqueles bens começam a se tornar indivisíveis. No caso da morte, após o falecimento da pessoa. No caso do divórcio, na data do divórcio. O que é importante? Quando o divórcio for consensual, fica aqui essa dica, para ser estabelecida quando é uma data, quando é que houve o término daquele casamento. Por quê? Essa data é importante porque a partir do momento do divórcio, a partir do momento da separação de fato, a partir do momento da separação de corpos, não existe mais essa comunicação dos bens. O que cada um comprar passa a ser dele. Então, ele passa a ser o único proprietário daqueles bens. Então, é muito importante ser estabelecida essa data para essa questão patrimonial, tá? Acima de tudo. Cessam os deveres do casamento, por exemplo, da fidelidade, mas sob o ponto de vista patrimonial, essa questão aqui ela é muito relevante. O que acontece? E se for litigioso o divórcio? Tá? A partir de quando é que será considerada a data do divórcio? Será a data da distribuição da ação? Será a data da citação? Será a data de uma decisão judicial onde se pede uma liminar para se obter o divórcio? Veja, tudo isso daí tem importância sob o ponto de vista patrimonial, porque os bens só deixam de ser comunicados quando existe um regime de comunhão de bens a partir do momento em que ocorre o fim do casamento, tá? Então, o que eu entendo quando for litigioso? Que deverá ser considerada a data da citação, tá? Desculpa, a data da distribuição. Tem que citar, é que eu ia dizer aqui, tem que citar a outra parte, tem, para ela tomar conhecimento do fim do divórcio. Mas a partir do momento que ela for citada, os efeitos serão retroativos, voltarão lá para a data da distribuição da ação. E por que eu digo isso? Porque se a outra pessoa não quiser se divorciar e quiser se beneficiar do aumento patrimonial, vamos A e B. Se o B quiser se beneficiar do patrimônio do A, porque casado sob um regime onde existe a comunhão de bens, ele ficaria escapando da citação. Tá? Veja só, ficaria escapando da citação para não ser citado. Então, não é justo.
Agora, é justo que da data da distribuição da ação seja considerado então o fim do casamento, a meu ver. Se for extrajudicialmente esse divórcio, como eu disse, vai lá e estabelece a data do fim do divórcio, tá? O que acontece? Eu já expliquei aqui então sobre essas consequências, tá? E quando eu falei da aplicação das regras do direito comum, eu menciono aqui que eu vou aplicar então o artigo 1314 e seguintes do Código Civil para tratar dessa questão referente a esses bens que ficam em estado de indivisão. O que acontece? Quando esse bem fica em estado de indivisão, pode acontecer o quê? Vamos imaginar o seguinte: a pessoa, no caso de uma separação de fato ou no caso de uma separação de corpos, a pessoa saiu da casa, só ficou um cônjuge então morando nela. Veja, só foi pedida aí a separação de corpos, não foi pedido o divórcio. O que vai acontecer? A outra pessoa vai ter que alugar. Vamos imaginar que, para deixar uma situação bem clara, só existe um imóvel, aquele único imóvel que a família tem. O outro vai morar aonde? Vai ter que alugar algum imóvel para ele morar. Então, o que vai acontecer? Até o momento em que for feita a partilha daquele bem, o que vai acontecer? Seria presumido, aqui, desculpe, seria presumido que esse cônjuge tivesse então que pagar aluguéis para o outro. Porque veja, se pegasse aquele imóvel que ele está morando e se locasse, o valor da locação seria de 10 mil reais. Eu tenho um casal, um cônjuge receberia 5 mil, outro cônjuge receberia 5 mil. Agora o que está acontecendo? Aquele outro cônjuge está tendo que alugar e gastar mais 5 mil reais, tá? Mas não, está tendo que gastar 5 mil reais ali com o valor da locação. Então, o que vai acontecer? Esse cônjuge que permanece no imóvel, ele terá que ressarcir o outro, tá bom? Só que o X da questão aqui é a partir de quando é que começa a correr essa obrigação para ele ressarcir aquele outro cônjuge. Primeiro lugar, vai ser qual data? É a data de uma notificação extrajudicial para desocupar aquele imóvel? É uma data de uma distribuição da ação? É uma data de uma decisão de um pedido liminar para fixar um valor de aluguéis presumidos? É a data da homologação do divórcio? É a data do trânsito em julgado da sentença? Qual é a data para serem fixados, a data inicial para correr então aqueles aluguéis que seriam presumidos caso aquele imóvel fosse locado, tá? Veja, questão complicada. A meu ver, se houvesse uma notificação extrajudicial, da notificação extrajudicial. Se não houver essa notificação extrajudicial e for distribuída a ação, como eu disse para a situação anterior que operam efeitos retroativos, então seria para mim também da data da distribuição da ação quando fosse judicial, tá? Esse é meu entendimento com relação à questão quando somente um dos cônjuges ele fica morando no imóvel, tá? E o que até eu menciono aqui, tá? Ó, quando um cônjuge fica morando no imóvel e com os filhos e ele não tem condições de ir para o outro, tá? Ele vai alegar o quê? Que ele tem um direito constitucional de moradia. Até trago aqui o julgamento do STJ, onde ele diz que após o divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege pelo Instituto do Condomínio, como eu mencionei anteriormente. Nesse caso, ele diz aqui, ó, aplica-se a regra do artigo 1319 do Código Civil, como eu disse, que eu vou aplicar as regras do condomínio a partir do artigo 1314, como eu mostrei anteriormente. Então, eu estou aqui no 1319, segundo o qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa, né? E eu digo aqui, qual é o marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, tá? E o que o STJ acabou entendendo? Que é a data da citação
para a ação judicial de arbitramento de aluguéis, ele acabou entendendo que é a data da citação, tá? Eu já entendo de uma maneira diferente, porque a pessoa pode fugir da citação, mas eu estou dando aqui o posicionamento do STJ. Por quê? Porque a pessoa pode ficar fugindo da citação, ela corre para não ser citada. Pronto, e daí? Vai correr só a partir do momento da citação, enquanto ela está morando lá no imóvel? E mais, esse imóvel aqui ele tem que ter a fração ideal já definida de cada um dos cônjuges, né, com relação a ele para esse arbitramento. O que acontece sobre os bens comuns também? Nós temos aqui uma outra situação. Com o fim do casamento, o que vai acontecer? Um cônjuge vai poder pedir ao outro a prestação de contas. Vai poder pedir a prestação de contas daquele imóvel que está sendo usado, desculpe, daquele imóvel que está sendo administrado por um deles. Então, ele vai poder pedir a prestação de contas, porque coloque-se na situação concreta. O casal tem 2 imóveis. Embora o patrimônio seja comum, está somente no nome de um dos cônjuges. Ele locou aquele imóvel, ele está recebendo o dinheiro dos aluguéis e não está repassando nada para o outro. Olha, o outro tem direito a metade desses aluguéis, tá? Então, e isso dessa renda líquida também é o que estabelece o artigo 4º da Lei de Alimentos, no seu parágrafo único, que esse outro cônjuge que não está recebendo estes valores, ele tem direito aí a esse rendimento líquido, a metade dos aluguéis. Isso decorre da própria lei. É importante saber. E como eu menciono aqui, ó, está na própria lei aqui, ó, entregar parte da renda líquida ao outro. Está na Lei de Alimentos, no artigo 4º, tá? Então, olha, o que eu falei aqui em cima é uma regra geral, vai ser aplicada para qualquer um dos cônjuges, aquele que estiver sendo mantido no imóvel, as regras do condomínio, tá? Isso daqui, então, são as regras que nós temos, são regras gerais, tá? Com relação à indivisão do bem. Agora, o que eu vou analisar aqui com vocês? A questão da evolução do ativo, então vamos falar da questão do lado bom e depois da evolução do passivo comum, tá? O que acontece com o ativo? Tá? Quando os bens não são imediatamente divididos e se houver aumento de seus valores, eles precisarão serem, então, partilhados entre o casal. Então, esses aumento dos valores, se houverem benefícios com relação a esse imóvel, por exemplo, era uma rua, a casa estava localizada numa rua que não era asfaltada. Depois asfaltaram, ela foi valorizada. Essa valorização, ela vai acabar beneficiando o casal. Então, isso é importante saber. Esse acréscimo patrimonial do bem, ele pertence ao casal, tá? Os frutos e rendimentos, vamos imaginar 2 imóveis decorrentes de locação, como eu mencionei na situação anterior, dos bens comuns, eles pertencem também ao casal. Como eu disse, a valorização vai beneficiar o casal, como a desvalorização vai acabar prejudicando. Então, como é que poderia isso não acontecer se houvesse algum acordo entre o casal de uma maneira contrária, dizendo, por exemplo, que o A e B, A abre mão do seu direito aos frutos em favor do B, pronto, dos rendimentos, salvo algum acordo em contrário. Se não houver essa estipulação em contrário, vai pertencer então ao casal. Indenização de ocupação do imóvel, como eu disse, daquela pessoa que está ocupando o imóvel. Como é que seria evitada aquela situação? Para evitar aquilo, como é que vai fazer? Então, fica aqui, ó, essa dica que eu menciono de uma maneira aqui muito prática. Olha, vou até deixar aqui sinalizado como uma dica prática. Fosse estabelecido de uma maneira contrária que não existe necessidade do pagamento daqueles aluguéis, tá?
ou que se tivessem filhos, que a ocupação daquele imóvel, né, pela família não seria cobrado, seria em benefício ali de alimentos, sendo os filhos menores, aos filhos menores também e ao outro cônjuge que estiver morando com ele naquele imóvel. Mas o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte: para evitar qualquer tipo de discussão judicial, tem que fazer isso. Então, no direito é muito prevenção. O direito é tudo, você tem que saber lidar com a prevenção. Então, para evitar esse tipo de problema, previne-se fazendo um acordo, documentando esse tipo de situação. Agora, quem estiver na administração desses bens comuns, tá? O que vai acontecer da parte ativa? Então, ele vai ter que agir com cuidado e diligência, sob pena de responder pelos prejuízos causados, porque ele está na administração daqueles bens. Então, ele deverá agir com cuidado e com diligência. Por quê? Porque se ele trouxer prejuízos ao casal, em virtude da sua má administração, ele terá que ressarcir a comunhão, que não aconteceu ainda, essa partilha desses bens. Então, ele vai ter que ressarcir esses danos. Como eu disse, ele tem a obrigação de prestar contas pelo fato que ele está administrando aquele bem, mas também uma questão importante, como ele está administrando, se ele causar prejuízos, ele vai responder, ele tem direito também a uma remuneração. Então, em caso de discussão de um valor que ele devesse receber a título da remuneração por ele estar administrando aquele bem, o juiz arbitraria um valor. Isso é importante saber, porque ele tem responsabilidades com relação àquela administração. Se houver prejuízo, ele responde. Então tá, ele não vai ficar administrando de graça. Ele tem direito, então, a receber essa remuneração, tá? Porque, olha, ele cuida. Então, veja, eu estou falando da parte boa. Se tiver despesas, tá, desse ativo, ele terá que pagar as despesas. Faz de conta que são 2 imóveis, está sendo administrado um imóvel, ou 2 imóveis, 3. O que vai acontecer? São 3 apartamentos, tem que pagar o condomínio. É claro que ele vai pagar o condomínio e vai receber os aluguéis e vai prestar contas ao outro cônjuge. Tanto é verdade que nesse tipo de administração, tá, se tem uma imobiliária administrando aquele imóvel, vai comprovar que existia, então daí não vai precisar remunerar nenhum dos cônjuges, porque existe já uma pessoa que esteja administrando, que é um terceiro, tá bom? E esse terceiro é remunerado. Para evitar a prescrição de frutos que estejam sendo recebidos anualmente ou rendimentos, o que eu aconselho aqui a pessoa a fazer? Olha, ela não está na administração daquele imóvel. A outra está administrando somente ele o imóvel. Anualmente, pede ali para ele uma prestação de contas, tá? Então, estou te dando dicas aqui práticas. Por quê? Porque se não for pedido essa prestação de contas ali, depois ela poderá alegar que ocorreu a prescrição. O que é a prescrição? Nesse caso aqui seria a decadência, a perda do direito de reclamar aqueles rendimentos, a perda do direito de reclamar aqueles aluguéis, que são os frutos. Não vai poder mais reclamar. E qual o prazo? A meu ver, deveria ser aplicado, nesse caso, o prazo de 3 anos. Então, mas eu digo aqui por cautela, aí por prevenção, pede anualmente lá para outra parte prestar as contas, mesmo porque, fazer essa prestação de contas, mesmo porque, olha só o que eu disse, a parte, segundo o artigo 4º da Lei de Alimentos, ela tem direito à renda líquida daquele bem. Então, o que vai acontecer? Ela tem direito de pedir aqueles valores. Ela não vai esperar aí decair o direito dela para posteriormente fazer esse pedido. Então, fica aqui a minha dica com relação a essa questão, tá? E na parte do ativo comum ainda, olha só, quando ocorre durante o casamento subrogação parcial. Olha que importante isso daqui, subrogação parcial. O que é a subrogação parcial? Já vou falar aqui, ó. Alienação de um bem anterior para compra, tá? Para compra de outro posterior. Então, isso
eu disse que deve ser, na aula de ontem até eu falei, isso precisa ser comprovado. O que é subrogação? A pessoa tinha uma casa que valia 2 milhões, vendeu aquela casa, comprou uma outra de 4 milhões. Tá? Tem várias situações aqui, olha só. Então, 2 milhões, ele tem que guardar a prova em primeiro lugar. Ele tem que provar que ele tinha aqueles 2 milhões e que ele pegou aqueles 2 milhões e comprou aquela casa. Porque se ele não provar, o que vai acontecer? Esse novo bem comprado, se o regime for da comunhão parcial de bens, vai acontecer o quê? Vai pertencer, então, ao casal. Então, esse ônus da prova é dele. Tá, mas daqueles 2 milhões, comprou um outro de 4 milhões. Esses 2 milhões posteriores pertencem ao casal. Se ele conseguir provar que ele vendeu aquela casa e que ele pegou aquele dinheiro ao invés de usar na sua atividade empresarial, ele justamente tinha aquele dinheiro guardado e comprou essa nova casa, o que acontece? Ocorre a subrogação real com relação aos 2 milhões. Mas se essa casa for comprada por 4 milhões, o que vai acontecer? Desses 2 milhões que houve um ganho patrimonial, metade vai pertencer à mulher e metade pertencerá então ao marido. Então existe aí esse ganho patrimonial e esse ganho patrimonial ele deverá ser dividido entre o casal. Então, como eu menciono aqui, ó, nesse meu mapa mental, é o montante do patrimônio posterior menos o montante do patrimônio anterior, tá? E quando é que é analisado esse valor desse bem? Tá? Qual o momento de avaliação de saber quanto ele vale? Na data do fim do casamento. Por isso que eu disse que é muito importante saber qual que é essa data. Então, e como que esse bem é avaliado? Deve ser avaliado o valor de mercado do bem nesta data, tá bom? E não corrigido o valor que foi pago. Então, você não vai ver na escritura qual que é o valor que foi pago. Ah, na escritura consta 2 milhões. Não, não. É o valor de mercado do bem. Isso é importante saber, tá? E se for adquirido um bem de menor valor, o que vai acontecer? O patrimônio permanece próprio, subrogação real. Mesma situação, vai ter que provar, tá? Sempre a questão aqui, eu já comentei nas aulas anteriores, a grande discussão aqui é com relação à prova, que tem que guardar essas provas. Se for comprado um bem de menor valor, o que vai acontecer? Esse bem pertencerá a ele e aquela diferença será considerada um bem reservado, um bem particular, será dele também, tá? Porque decorre do quê? Dessa subrogação. Agora, eu vou tratar aqui da questão, daí eu já tratei do ativo, agora vou tratar aqui da questão do passivo, tá bom? O que acontece? Então, as dívidas comuns, como eu menciono aqui em cima, olha, as dívidas comuns, despesas comuns para bens comuns após o casamento, pertencem o quê? Essas despesas comuns vão pertencer ao casal, tá? E essas despesas, elas vão ser deduzidas do ativo. Mencionei o caso do condomínio, tá pagando, tem que ser deduzido do ativo, né? Porque tá havendo despesas também, que são comuns. Se somente um dos cônjuges está pagando, como eu mencionei na aula anterior, ele tem esse direito a receber a parte que ele está pagando da comunhão de bens, tá? Então, com relação ao passivo, como é que serão distribuídos esses bens? Eu vou ter que ver o ativo menos as dívidas para chegar no patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido é que será dividido entre o casal. Esse ativo, tá? Ele poderá ser partilhado antes do pagamento do passivo? Poderá, não tem problema. Depois o casal ele continua sendo responsável por essas dívidas que são dívidas em comum, dívidas do casal, que eu já falei na aula anterior. Natureza das dívidas. Agora vamos ver aqui, ó. Nascidas anteriormente à dissolução do casamento e não pagas. Então, olha, por isso que eu disse que a data do término do casamento é importante. O que vai ter que ser analisado o quê? Olha, essa dívida, ela é anterior ao fim do casamento, então o que vai acontecer? Ela não foi paga? Então são dívidas comuns do casal, tá? Nascidas posteriormente ao fim do casamento, o que vai acontecer? O que precisa ser analisado?
elas são relativas à gestão e à conservação dos bens comuns? Se elas forem relativas a essa gestão, no caso do condomínio, tá? E a conservação dos bens comuns são despesas da comunhão, são despesas do casal, mesmo que tenham nascido posteriormente ao casamento. A outra questão é, essas dívidas são pessoais de cada um dos cônjuges? Era um imóvel próprio que ele tinha antes dele casar. Claro que ele não vai poder jogar essas dívidas para o casal, essas dívidas serão deles. Então, se as dívidas nasceram anteriormente ao casamento, compromete o patrimônio próprio ou reservado dele. Somente ele que terá que pagar essas dívidas. Nascidas posteriormente, essas dívidas nasceram posteriormente, se essas dívidas são estranhas à gestão e à conservação dos bens que são indivisíveis, são de bens próprios também, pertencem somente então àquele cônjuge. Agora, o que acontece? Estou falando aqui da questão do passivo, de um imóvel que é indivisível, então um bem que está em nome do casal. E tem um credor que vai querer executar esse bem, porque está em nome do casal e um deles deve para esse credor. Esse credor poderá executar esse bem, levar a penhora, levar a asta pública, levar ali para ser vendido judicialmente? Sim, ele poderá fazer isso, tá? E o que vai acontecer nesse tipo de situação? Aqui, ó. Desde que reservado ao meio, nesse caso, do regime da comunhão parcial de bens, que eu aqui menciono, podia ser da comunhão universal, cada um dos cônjuges tem metade do patrimônio, então eles são considerados meeiros. Então, desde que reservado ao meeiro não devedor, a metade do preço obtido em asta pública. Eu já tinha mencionado nos casos anteriores. O bem vai ser levado, vai ser vendido judicialmente e vai ser preservada metade do valor àquele cônjuge. Agora, qual que é a metade? Vai ter que ser no mínimo aqui 50% do valor da avaliação do bem, tá? Então, o bem pode valer, o valor de mercado dele é R$1 milhão, mas foi avaliado por 800 mil, tá? No leilão, ele vai ser arrematado por 800 mil, 50% vai para o cônjuge não devedor e os 50% do outro seria utilizado para o pagamento da dívida. E mais, tá? Para esse imóvel ser levado a leilão, o que acontece? Ele não pode ser considerado bem de família, tá? Então, ó, o imóvel não está garantido pela impenhorabilidade do bem de família, tá? Porque se fosse garantido, se ele fosse, pela lei, reconhecido como um bem de família, o que acontece? Ele daí não poderia ser levado, então, a leilão. E o que seria bem de família? Mesmo um dos cônjuges morando nele, é considerado bem de família, tá? Aqui, se um dos cônjuges pagar toda a dívida que é comum, poderá pedir o reembolso do que pagou ao outro, tá? Então vamos imaginar que esse imóvel fosse levado a leilão, tá? O que acontece? Para evitar essa alienação judicial desse imóvel, o que o outro pode fazer? O outro lá pode pagar a dívida e daí buscar o ressarcimento com o outro cônjuge. Fraude à execução tributária. Eu menciono aqui o artigo 185 do Código Tributário Nacional, tá? O que aconteceu aqui? Ó? Penhora. Aconteceu a penhora do imóvel no ano de 2007, tá? Essa penhora ela foi realizada antes da partilha. Então, não foi feita a partilha, foi feito o divórcio, não foi feita a partilha do bem ainda. Decorrente da ação de divórcio, que aconteceu só em 2007. Então, foi a penhora, 2009. A penhora foi em 2007 e o divórcio em 2009. O que aconteceu aqui? Ó? Na partilha dos bens, a totalidade do imóvel penhorado coube ao cônjuge, mas o imóvel está penhorado. Olha só, a dívida é anterior ao divórcio. O que vai acontecer? Não vai adiantar nada. Perante o credor vai ser ineficaz essa alienação que foi feita, deixando o imóvel somente com um dos cônjuges. Então, tal partilha deve ser considerada ineficaz somente perante a fazenda pública. Por quê? Existisse débito tributário, então antes dessa alienação, eu já dou uma dica aqui importantíssima, é preciso ver se o nome de um dos cônjuges está inscrito na dívida ativa,
junto à Receita Estadual, junto à Receita Federal. É importante ver isso, porque se houver uma alienação judicial desse bem, sendo o único imóvel do casal, será presumida que essa alienação aí ela é ineficaz perante o credor fiscal. Então aqui foi uma falha muito grande, não vai adiantar nada, entendeu? Deixar esse imóvel com um dos cônjuges se já existia essa dívida e ela não foi paga, se o nome da pessoa já estava escrito na dívida ativa ou mesmo se já tinha uma execução fiscal, tá? E eu menciono aqui uma outra situação, tá? E se uma fiança foi prestada sem o consentimento do outro cônjuge, quando os bens são comuns? Já tinha tocado nesse assunto quando eu tratei da aplicação do artigo 1647 do Código Civil, mas volto aqui a falar. O que vai acontecer nesse tipo de situação? Olha, porque eu estou falando aqui dos bens comuns e estou falando da parte da dívida, por isso estou voltando no assunto. O que vai acontecer? Os bens indivisíveis, eles serão levados à asta pública por inteiro, então o imóvel vai ser levado para ser vendido judicialmente e vai ser feito o quê? Vai ser reservada, como na situação anterior, reservando-se ao cônjuge meeiro, que tem metade daquele bem, a metade do preço que for obtido no leilão. É a mesma situação que eu disse anteriormente. Então, o que acontece com relação à fiança? A fiança, ali prestada por um dos cônjuges, esse foi o entendimento do STJ, que ela não é nula e não é anulável, tá? Mas já digo para vocês, tem entendimentos em sentido contrário. Estou dizendo que judicialmente pode ser decidido isso daqui, tá? O que acontece? A fiança, na verdade, ela é nula, tá bom? Ela é nula, ela não poderia produzir efeitos nem com relação ao marido, porque o ato nulo não pode operar efeitos. Mas é importante saber que tem esse outro entendimento aqui do STJ, dizendo que como existe o compromisso daquele fiador, então ela seria o que? Essa fiança, esse imóvel que seria levado para leilão, seria preservada a parte deste cônjuge, mas daquele cônjuge que foi o fiador, ele estaria então se comprometendo àquele pagamento e perante aquela pessoa que se comprometeu, ela seria considerada regular, tá? Então, existem aqui entendimentos diferentes, é importante saber porque o judiciário vai tomar uma posição ou outra com relação a esse assunto. O que deve prevalecer, né? Meu entendimento. Existem entendimentos diferentes, eu disse. E agora, o que acontece? Meu entendimento é que a fiança ela é nula, ela não pode produzir efeito porque não houve o consentimento do outro cônjuge. Eu acho que esse é o entendimento moderno e esse é o entendimento que deve ser seguido. Nesse caso, o imóvel não poderia ser levado a leilão, então deveria ser preservada, inclusive, a parte daquele cônjuge que assinou o documento como fiador, tá? Então, esse é o meu posicionamento com relação a esse assunto. O rito, tá? Para ir finalizando aqui, o rito processual a ser seguido quando não houver a partilha é o mesmo rito que é aplicado aos processos de inventário e partilha de bens, tá? O que vai acontecer? Houve o divórcio, tá bom? Houve o divórcio. Judicial ou extrajudicialmente. Judicialmente vai ter uma liquidação de sentença, tá? Seria o quê? Seria justamente entrar numa discussão de qual bem ficará com cada um dos cônjuges, tá? Quando não for possível, o que vai acontecer? Não for possível ser feita aquela partilha. Tem vários bens e não é possível ser feita a partilha. Vai ser pedido então, e não houver acordo, vai ter que ser ajuizada uma ação própria, chamada de extinção de condomínio, tá? Para resolver esse tipo de problema. Então, como é que vai ser extinto esse condomínio? Vai ser dado primeiro a preferência para um dos cônjuges comprar aquele imóvel. Se ele não comprar, aquele imóvel vai ser alienado judicialmente, tá? Então, é esse que vai ser o resultado final. Então, o importante é resolver o problema por bem, tá? Cada um dos cônjuges terá que ceder para evitar com que o imóvel, o bem, seja levado, então, a leilão. Aqui, ó, havendo consenso, sem filhos incapazes, a partilha poderá ser feita extrajudicialmente. Então, o que eu digo aqui? Que embora
o divórcio possa ocorrer de uma maneira litigiosa judicialmente, quando chegar na fase da partilha, se quiser evitar essa liquidação de sentença, aí pode ser feito o quê? Sem decisão judicial nenhuma, pode ser feito extrajudicialmente essa partilha de bens. Não existe empecilho com relação a isso. Eu mencionei aqui anteriormente, se não tiver acordo, vai ter que ser ajuizada essa ação de extinção aí do condomínio. E se for descoberto, que também acontece muito, que a pessoa tinha bens, posteriormente àquela partilha, o outro cônjuge descobriu que haviam mais bens. Vai ser feito o quê? Então, uma sobrepartilha, tá? Só voltando aqui, para mencionar, nesse caso da extinção do condomínio, a competência local não vai ter que ser ajuizada a ação. É no juízo civil e não na vara de família, tá? E como eu disse, se for descoberto um bem posteriormente, será feito o quê? Então, uma sobrepartilha daquele bem, tá? E qual que vai ser o problema para a pessoa que sonegou aquele bem? Ela vai perder a parte dela, tá? Essa é a consequência com relação à sonegação. Acontece muito, agora para finalizar, e essa parte aqui entra também nos bens comuns, quando ocorre uma doação, mas agora na parte da doação e não na valorização dos bens, a doação de bens comuns, onde o casal resolve doar bens ali ao filho ou aos filhos menores. Essa doação feita, ela é válida, tá? E mesmo já vi entendimentos que a própria promessa de doação ela é válida, embora eu tenha aí ressalvas com relação a essa promessa de doação. Porque para mim, promessa de doação, ela não tem validade. Por quê que ela não tem validade? Porque se a pessoa prometeu, a doação é um ato de liberalidade, que a pessoa faz espontaneamente. Então, se ela prometeu que não quer cumprir, aqui não está havendo liberalidade. Então, seria uma obrigação dela fazer algo que ela não quer. Mas, aqui, o entendimento, mesmo para a promessa de doação sendo feita aos filhos, tem entendimento aqui que admite, então, essa promessa. Dei o meu entendimento e dei o entendimento aqui de promessa de doação aos filhos, os imóveis sendo feito essas doações aos filhos, ela seria válida. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, eu menciono aqui com relação a essa doação de bens que a sentença que vier homologar, o que acontece? Houve um acordo, então o juiz ele vai homologar aquele acordo, e essa homologação desse acordo ele faz através de uma sentença, como se ele decidisse lá, visto todos os fatos, as provas, a mesma força então dessa homologação desse acordo que gera então essa sentença. De acordo celebrado por esse casal, com a doação de imóvel aos filhos comuns, possui idêntica eficácia de escritura pública. Então, olha aqui, ó, o STJ reconheceu que essa doação feita aos filhos, através daquela sentença que homologou o acordo, é como se estivesse sendo feito lá uma doação através de escritura pública, porque no caso do imóvel, é exigida para doação uma escritura pública. Não se pode fazer uma doação, já fica aqui outra dica, por instrumento particular, tem que ser por instrumento público. E nesse caso, essa decisão judicial está dizendo, não precisa de uma escritura pública, havendo aqui um acordo. Esse acordo sendo homologado, ele tem a mesma força de uma escritura pública. Então, ele tem ali sua validade e ele tem sua eficácia reconhecida, tá? Então, é isso que eu tinha a dizer com relação a essa questão relacionada a essa indivisibilidade dos bens posteriormente ao fim do casamento, tá? E te aguardo na próxima aula.